Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Que bom que você está aqui conosco, conectado mais uma vez, podendo assistir a esta live, a estar conosco, aprendendo mais da palavra de Deus. Aproveita aí, vai compartilhando esse link com quem você ama, vai enviando essa mensagem aos 4 cantos aí, para que as pessoas possam ser edificadas segundo a palavra de Deus. Boa noite aí, quem está chegando agora, tá bom? Já quero falar a respeito do culto de domingo que passou, foi maravilhoso. A presença de Deus é real, amém? Tenho certeza que você que veio foi abençoado, você que assistiu de casa também foi abençoado. Já aproveito para te convidar para esse próximo domingo a estar conosco. Quando liberar lá o link para você se inscrever, não hesite. Se inscreva, esteja conosco em adoração, em louvor, um momento assim mais presencial. Amém? Queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesse tempo que estamos vivendo. E abra comigo no livro de Josué, no capítulo 5, no verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Esse texto é um texto um tanto cheio de enigmas, cheio de descobertas, que eu queria junto com você estar dissecando esse texto. Diz a palavra de Deus que 40 anos os filhos do Senhor andaram pelo deserto até que todos os homens de guerra morressem. Queridos, como é que eu posso pensar que Deus livrou o seu povo do Egito, livrou das mãos de Faraó e diante disso fez com que eles morressem, permanecessem 40 anos no deserto para morrer? Algo é intrigante, algo é questionável e esse texto nos ensina. Diz a palavra do Senhor que eles foram impedidos de receber a bênção porque houve entre eles uma desobediência. Diz assim a palavra do Senhor, que não obedeceram à voz do Senhor. Então Deus permitiu que esses homens de guerra morressem, passassem 40 anos e eles não vissem a terra prometida. E eu queria que isso fosse um ensinamento para mim e para você na noite de hoje, que a gente possa entender esse texto e perguntar a Deus, será que eu sou uma pessoa que não vou ver as tuas promessas? Se eu não vou ver, por que eu não vou ver? Há algo que eu possa mudar na minha vida? E diz mais, um outro segredo que diz nesse texto, diz assim, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. Deus prometeu. Deus é homem fiel, Ele é homem justo, Ele é homem que não mente. E diz na sua palavra que Ele havia prometido que daria uma terra que mana leite e mel. Por que esses homens não conseguiram entrar nessa terra? E aí a pergunta que eu te faço é: Deus faz tudo perfeito? Deus cria tudo em ordem? Você vai me dizer que sim, não é verdade? Porque essa é a palavra de Deus e a gente sabe disso. Somos espírito, somos um ser espiritual que temos uma alma que vive dentro de um corpo. Isso você sabe muito bem que é a tricotomia. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, para que se
achegue a Deus íntegro e irrepreensível quando Ele voltar. Então, se eu tenho meu corpo, minha alma, meu espírito, eles precisam estar sem repreensão alguma, íntegros, para que Ele venha. Nesse caso que a gente citou em Josué, esses homens precisavam morrer, porque eles não entenderam o que era necessário ser feito. Amém? O plano de Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Deus, quando criou o homem, e o homem pecou no princípio, lá no Gênesis, o homem pecou, seu espírito ficou afastado de Deus. E diz no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 5, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Jesus nos vivificou, nos deu vida, e deu vida com abundância. Então, o meu espírito e o seu espírito, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu tenho comunhão novamente com Deus. O meu espírito volta a viver. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Você pode glorificar aquele que nos fez vivos novamente. E o nosso corpo? Não somos um ser tricotômico? Corpo, alma e espírito. E o nosso corpo? Diz na sua palavra em Mateus 8,17 que Jesus tomou todas as nossas enfermidades. Aleluia! E carregou as nossas doenças. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus, que nos cura, nos curou e nos curará em nome de Jesus. E a alma? A alma são os desejos, as vontades, as volições, e o Senhor quer restaurar a nossa alma no dia de hoje. Você está pronto para entrar nessa caminhada de restauração? Deus quer te restaurar, Deus quer fazer tudo novo, espírito vivificado, corpo curado e alma restaurada em nome de Jesus. Amém? Como eu falei, temos uma alma e um espírito. Imagina você, a sua alma é tudo que você deseja e anseia, e o seu espírito é tudo que te conecta a Deus. Então, com certeza, o nosso espírito, a nossa alma, eles brigam o tempo inteiro, há uma dualidade. Por quê? Porque muitas vezes o que eu quero fazer, isso eu não faço. O apóstolo Paulo dizia isso. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse está sempre comigo. Então, eu e você temos que aprender com a palavra de Deus que nós temos que mortificar a alma para que o espírito que está dentro de nós vivifique. Amém? Uma vez eu contei uma historinha, eu assisti um pastor falando a respeito de uma grande luta dentro de nós, que seria o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. E ganharia essa batalha quem fosse melhor alimentado. Então, eu posso entender que quanto mais eu alimento a minha alma, mais forte ela fica, pronta para qualquer batalha. E o meu espírito vai morrendo dia a dia. Então, eu te convido na noite de hoje, no dia de hoje, a alimentar o teu espírito e mortificar a tua alma. Como que eu alimento o meu espírito? Lendo a palavra, ouvindo as pregações, vindo aos cultos. Congregar é algo maravilhoso. Estarmos em unidade é algo tremendo. Te convido, como eu falei, a estarmos juntos. Por quê? Porque a brasa fora do braseiro, ela se esfria. Você pode dizer assim, pastora, mas eu tenho a minha vida diária com Deus, eu tenho a minha vida devocional, o meu tempo com Deus. Mas se você, querido, entender isso, obedeça, como estamos dizendo em Josué, eles deixaram de obedecer, eles não entraram na terra prometida. E eu quero te mostrar que as coisas vão nos englobando, nos aliciando para que a gente ache que estamos bem, a gente ache que a nossa vida está boa, mas a gente está indo
por um momento de frieza espiritual. Então a pergunta que eu tenho para você e que me fez questionar por que é que esses homens peregrinaram por 40 anos até que toda a nação fosse extinta, morresse, todos os homens de guerra, e só entrassem os seus filhos. Você já se perguntou? E eu queria ler com você o livro de Salmo. Abra comigo no livro de Salmo 105. Salmo, no capítulo 105, no verso 37 ao 45. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porque lhes tinham infundido temor. O Egito falou assim: graças a Deus esses caras foram embora, porque eles estavam trazendo aqui o temor. E você sabe muito bem que eles passaram pelas pragas, e o Egito foi assolado, e eles ficaram atemorizados. No verso 39 diz assim: ele estendeu, quem é ele? Deus, estendeu uma nuvem que lhe servia de toldo, um fogo para iluminar de noite. Pediram e ele fez vir cordonizes, e os saciou com o pão da vida, o pão do céu. Fendeu a rocha, dela brotaram águas que correram, qual torrente dentro de um deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Essa é a promessa. Lembra que eu falei que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa? Aqui está a promessa, mas eles não receberam. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto, e os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhes guardassem os preceitos, lhe obedecessem às leis. Aleluia! Presta atenção nesse verso 45. Aqui está a chave que eu te falei em Josué. Para que lhe guardassem os preceitos e observassem as suas leis. É a obediência que eles não tiveram. Amém? Então, diante disso, eu percorri do 37 ao 45, e eu quero que você entenda uma coisa. Deus deu sustento para eles? Deu. Porque quando eles saíram daquele lugar, quando eles saíram do Egito, Deus fez eles saírem com prata e com ouro. Não foi só sustento, Deus sobejou. Deus fez com que eles se enriquecessem. Eles não tinham nada, eles eram escravos. Imagina um escravo. O escravo, ele trabalha sem ter um dinheiro, sem ter um salário. Ele trabalha para viver naquela terra e olhe lá. E para comer do que a terra dá. E eles saíram com prata e com ouro. Supridos, sustentados, sobejando, ricos. Diz mais, sem doença alguma, porque diz a palavra de Deus que não saiu um inválido. Eu imagino diante daquela população toda, o povo saindo, crianças, mulheres, homens, idosos, e a palavra de Deus não mente, diz que ninguém saiu com doença. Imagina a gente vivendo uma pandemia, um espirra aqui, já pega ali, né? O vírus se propaga tão rápido, e ali diante daquele sol de 40 graus, à noite, um frio, mudanças de temperaturas bruscas, e Deus fez com que todos saíssem saudáveis. Você pode dar a glória a Deus? Deus, Ele é perfeito em tudo. Mas diz mais a palavra do Senhor. De noite, como era frio, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecê-los. E de dia, como era muito quente, Deus mandava uma coluna de nuvem, uma nuvem que protegia eles do sol. Deus deu proteção a eles. Ah, mas tem mais coisas que Deus fez. Codornizes que os alimentavam. Imagina, num deserto que você não vê nada. Olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, não tem nada. Não tem água, não tem comida, não tem uma sombra, não tem nada. Deus proveu. Deus deu a provisão. Além do sustento, além de sobejar, Ele proveu. Você pode
crer que Deus tem provido na sua vida. Dia a dia que você tem passado, Deus é contigo. Deus está contigo, Deus não te abandona. A palavra de Deus diz que até a consumação dos séculos, Ele não há de te abandonar, Ele vai estar contigo. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Diz a palavra do Senhor que, se ainda assim acontecer, o Senhor nunca te abandonará. Amém? Então, provisão, sustento, cura, proteção. E no verso 43, abra comigo e veja o que a palavra de Deus diz. Conduziu esse povo com alegria, jubilosos. A alegria do Senhor tem que ser a tua força, querido. Quando você acordar, alegre-se no Senhor. É Ele quem é o teu provedor, é Ele que te sustenta, é Ele que te protege, é Ele que te guarda. O guarda de Israel, diz a Bíblia, que ele não dormita. O Senhor não dorme, Ele vela por você, pelo seu esposo, pela sua esposa. Você tem alguma preocupação diante de tudo que tem acontecido e temos vivido? Deposite nos pés do Senhor. Ele vai ser aquele que te guarda, que te protege, que faz você descansar. Amém? E a alegria do Senhor vai ser a tua força quando você aprender que a alegria vai fazer com que você seja forte. Você não vai ficar mais pelos cantos murmurando, pelos cantos choramingando. Você vai viver o que Deus diz que você tem que ser. Alegre, em nome de Jesus. E a última coisa que eu queria mostrar para você nesse texto, verso 44. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos. Imagina você, eles eram escravos, não tinham nada, nem a terra mesmo era deles. E agora eles estão no último versículo desse texto, Deus mostrando aqui, eu dou terras para vocês, posses. O que Deus quer fazer comigo e com você é nos libertar. Libertar de toda a artimanha de Satanás, que faz com que a nossa mente fique cativo, como mente de escravos. Hoje a sua mente vai ser liberta no nome de Jesus. Deus te fez prosperar. Deus te dá o sustento. Deus é aquele que te protege. Deus é aquele que faz com que a sua alegria te dê força em nome de Jesus. E Ele te dá posses na noite de hoje em nome de Jesus. Amém? Mas há uma contrapartida. Guarde os mandamentos do Senhor. Guarde os preceitos. Viva a palavra em nome de Jesus. Abra comigo no livro de Salmos, na verdade, algumas páginas para trás. Salmo 106, no verso 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, foram rebeldes, junto ao mar, o mar vermelho. Aqui eu também quero dissecar esse texto. Diz assim que eles estão relatando que os pais, lá no Egito, não atentaram às maravilhas do Senhor. Então, o primeiro erro que a gente incorre quando a gente começa a sair do caminho do Senhor, largar os seus preceitos, é não atentar às maravilhas do Senhor. E geralmente, quando a gente não atenta para as maravilhas do Senhor, a gente cai num espírito de murmuração. Que é esse espírito da minha vida e da sua vida hoje seja desmascarado, para que a gente possa parar de murmurar e enxergar as maravilhas do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. E diz mais, o outro erro é não lembrar das misericórdias. A misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ela se renovou na manhã de hoje. Você pode crer e dar glória a Deus por isso?
O Senhor te ama. Hoje você está aqui assistindo essa live e hoje o Senhor diz para você: filho meu, ouve as instruções dessa lei. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Escolhe entre a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção. É isso que o Senhor tem para você na noite de hoje. E diz aqui que eles se rebelaram. Então, é um caminho. Primeiro, eles não atentam às maravilhas. Depois, eles não lembram que o Senhor é misericordioso e que na manhã de hoje o Senhor se renovou. Começam a se rebelar. Aí começam a se rebelar de maneira sutil. Ai, não vou ler a palavra, não estou com vontade. Ah, não vou na igreja não. Ah, pela live é muito mais fácil, não preciso me arrumar. Estou aqui, ligo, assisto como se estivesse de pijama, deitado na minha cama. E assim a gente vai se rebelando. E aí as rebeliões tornam-se maiores. Quando começam a gente já a duvidar do poder de Deus, a questionar a sua eficácia. Queridos, em nome de Jesus, que esse espírito do inferno que cega os nossos olhos, que tampa os nossos ouvidos, que impede que as nossas mãos se levantem em adoração, seja retirado das nossas vidas, que hoje a verdade do Senhor chegue ao teu coração, curando as suas feridas, curando a sua alma, libertando a sua mente para que você enxergue as maravilhas dele. E aí a decadência é certa, verso 13, do mesmo capítulo 106. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça do deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Queridos, é um caminho de decadência, não é ascensão. A partir do momento que eu começo a me distanciar, eu começo a decair na fé, na esperança, no amor a Deus, no amor ao próximo, ao contato com a minha família, com aqueles que estão próximos. Então não se esqueça, guarde os desígnios do Senhor, não se entregue a cobiças do mundo, do dia a dia, mas olhe para Deus, agradeça sempre, porque aqui diz que o próprio Deus permitiu que no verso 15 fez definhar-lhes a alma. Nós começamos falando da dualidade de alma e espírito, falamos para você fortalecer o teu espírito, falamos que a nossa alma ela tem que ser mortificada, mas olha só no erro que eles incorreram. Eles começaram a se distanciar de Deus, não permanecer fiéis, e o próprio Deus fez com que a alma deles se desfinhassem. E a resposta para aquela questão dos 40 anos dos homens de guerra é que eu e você precisamos entender que é uma posição nossa obedecer a Deus. E diante disso, se você continuar lendo os textos, você vai ver que esse povo, mesmo tendo todas as bênçãos, toda a proteção, tudo que Deus estava dando, provisão, eles tiveram inveja, eles murmuraram, eles criaram um bezerro de ouro, eles adoraram uma imagem, eles começaram a não ouvir a Deus. Amém? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos deixar que a luz dele entre no nosso coração. Abra em Números, no capítulo 11. Quero que você perceba toda essa decadência desse povo. Números 11, no verso 4. Números 11, no verso 4 até o verso 9. E o populacho, aqui é o povão, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Meu Deus!
foram libertos. Deus estava trazendo maná. O maná era uma planta, era uma erva seca, fresca, que descia do céu como um alimento fresco para eles. Deus estava permitindo que as cordonizes os alimentassem. Deus fez sair água da rocha. E esse populacho estava ali pensando na comida do Egito. E diz assim: pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. De graça nem tanto, porque eles eram escravos. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Aqui eles estão elencando tudo que eles tinham no Egito, e Deus estava fazendo muito mais, e eles não estavam percebendo. Esse espírito de ingratidão cerca muitas vezes as nossas vidas, e a gente não enxerga o que Deus tem feito, pequenas coisas, milagres, provisões. Verso 6, agora porém seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Começaram a resmungar e reclamar do maná, que eles não faziam nada para tê-lo, e Deus dava toda manhã. Verso 7, era o maná como semente do coentro, e sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, em moinhos o moía, um num grau o pisava e outro em panelas o cozia. E verso 9 diz: quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre estes também caía o maná. Queridos, ali Deus dando a provisão fresca, não era assim: olha, eu vou te dar aqui, mas olha, foi de ontem, tá? Olha, foi de anteontem. Não. Deus tinha o cuidado de dar àquele povo o essencial no momento certo, fresco. Deus quer fazer isso conosco. Só que nós muitas vezes estamos cegos pela ingratidão, cegos por esse dia a dia que nos permeia. Mas que em nome de Jesus possamos nos voltar a Ele. Avança um pouquinho em Números 14, verso 1 ao verso 4. Lembrou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para as nossas mulheres, nossas crianças serem por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao deserto. Aqui está claro que a ingratidão tinha já tomado conta desse povo. E quando nós estamos cegos pela ingratidão, nós começamos a fazer coisas que não são coisas racionais, já são irracionais. Pedir a morte, pedir para voltar a ser escravo. A alma fica perturbada, a alma não enxerga mais as benfeitorias do Senhor. E nesse momento, esse povo caiu nesse pecado, nessa ingratidão, nesse problema. Isso faz com que eu volte a Josué no capítulo 5, no verso 6, para responder a questão: por que é que aquele povo não entrou na terra prometida? Então isso é um ensinamento para mim e para você na noite de hoje, que a gente possa almejar a terra prometida, mas não esquecer dos preceitos do Senhor, não esquecer dos mandamentos, congregar, amar, escolher a bênção e não a maldição, ser grato ao Senhor. Isso faz com que eu alcance o que Deus quer para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Agora eu queria fazer um paralelo entre a mente desse povo.
Mente de escravo, mente liberta. Mente cativa, mente liberta. Mente sadia, mente doentia. Presta atenção que isso faz com que eu e você possamos enxergar a nossa vida e que a gente possa ter uma mente sadia, uma mente agradecida, uma mente liberta. Porque se eu não tiver isso, eu tenho que matar os homens de guerra. E esses homens de guerra muitas vezes é a minha alma, é a minha mente que me torna escravo, a minha alma, a minha mente que me torna doente. Quando eu tenho uma mente, uma alma sadia, eu não tenho conflitos. Eles estavam em conflitos. Eu gostava dos pepinos, eu gostava dos melões, o peixe, e Deus estava dando coisa fresca e eles estavam lembrando da época de escravos. Então, esse conflito, quando eu tenho uma mente sadia, eu não tenho mais. Eu sei em quem tenho crido. Sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir ou imaginar. Eu creio e eu descanso. Ainda que meus olhos estejam vendo algo que eu não queria isso. Mas Deus, eu acredito que isso é o melhor para mim. Porque eu sei que o Senhor está à frente. Amém? Quando eu tenho uma mente sadia, eu amo a jornada que eu vou passar. Esses aqui não estavam com uma mente sadia, eles estavam na jornada, Deus provendo água, Deus provendo comida, Deus provendo aquecimento, Deus provendo um ar-condicionado, que era nuvem. E eles estavam o quê? Odiando essa jornada. Quero te falar que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Aprenda a amar a jornada que você está caminhando. Rumo à terra prometida, ao alvo, acerte o alvo em nome de Jesus. Quando eu tenho uma mente sadia, eu tenho gratidão. Que darei ao Senhor pelos bens que Ele tem me dado, por tudo que Ele tem feito, pela bondade dEle. Seja grato em tudo que você fizer. Quando eu tenho uma mente sadia, eu nunca perco, eu sempre aprendo. Ainda que para mim possa ser, eu perdi financeiramente, eu perdi numa situação, não. Você não perdeu, você aprendeu. Aprenda com as pequenas coisas. A palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Se você entender que o que está acontecendo com você hoje, Deus está no controle e o que está acontecendo vai ser para o teu bem, você de alguma forma vai sair mais forte, você de alguma forma vai sair fortalecido, amparado. Quero te dizer que crescimento dói. Eu lembro das crianças, as meninas quando estavam na época do crescimento, não sei se você passou por isso com seus filhos, mas elas de noite falavam, tô morrendo de dor nas pernas, tá doendo. E até que um dia a gente perguntou para o pediatra, e o pediatra falou, olha, dor de crescimento. Quando o osso está crescendo e os músculos ainda não... O osso cresce demais, muito rápido, e o músculo ainda está em crescimento e dá aquele estirão, e isso dói. Então eu quero te dizer que fisiologicamente isso acontece. E espiritualmente isso também acontece. Você tem sentido dor? Você tem pelejado em algumas coisas? Quero dizer, permita-se crescer. Deus está te dando crescimento. Permita-se crescer sem perder a bênção. Porque esse povo perdeu a bênção. Por quê? Por tudo isso que eu já te falei. Eles murmuraram, eles foram ingratos, eles não reconheceram, perderam a bênção. Amém? E eu queria terminar com um texto de Filipenses. Abre comigo no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seus pensamentos têm sido verdadeiros? Tem sido amável? Você tem pensado coisas puras? Você tem pensado as coisas de boa fama? Se não, queridos, que hoje você entenda que você tem que levar a sua mente cativa ao trono da graça do Senhor, pedir perdão a Deus e fazer com que essas bênçãos venham ao teu alcance novamente. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento, em nome de Jesus. Amém? Então eu queria finalizar dizendo que você precisa se posicionar e determinar que estes homens de guerra que estão aqui, precisam morrer para que você alcance o que Deus tem para você em nome de Jesus. Amém? Eu queria fazer uma oração. Se assim você entende, se o Espírito Santo de Deus falou com você, coloque a sua mão no seu coração. Repete uma oração comigo em nome de Jesus. Fale assim: Senhor Jesus, nesta hora eu entendo que eu preciso depositar o meu coração no teu altar. Purifica a minha mente, purifica as minhas ações, o meu pensar, o meu andar. Eu quero viver para ti, Senhor. Me dá um coração grato, um coração que enxerga as tuas verdades, que enxerga a tua misericórdia. Me dá um coração segundo o teu coração. Me perdoa, Senhor, se de alguma forma eu infringi nos teus preceitos, nos teus mandamentos. Eu quero declarar que toda dúvida, todo espírito de dúvida, todo espírito de murmuração, todo espírito de contenda, espírito de discórdia, de tristeza, fora da minha vida em nome de Jesus. Que venha um novo tempo do Senhor sobre a minha vida em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te abençoo. Declaro a você uma semana repleta da alegria do Senhor, que você possa enxergar os pequenos feitos de Deus, que as maravilhas do Senhor se tornem reais na sua vida, que você possa enxergar o que Ele tem feito, o que Ele faz e o que Ele fará, em nome de Jesus. Amém? Vai na paz do Senhor e eu te vejo no domingo em nome de Jesus. Amém?